Boa noite, pessoal. Meu nome é Danilo, hoje eu serei o intermediador da nossa palestra. Eu quero agradecer a presença de todos e também do nosso palestrante João. E o nosso tema de hoje será a formação internacional em coaching. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o nosso software, que ele é bem simples de se utilizar. Nossa comunicação será feita através do painel de question, que ele está localizado no meio da barra lateral da ferramenta. E lá é onde nós iremos trocar informações e qualquer dúvida que vocês tiverem durante o evento, vocês me encaminham lá que nos 10 minutos finais eu irei encaminhar para o João para ele responder as dúvidas, para esclarecer as dúvidas. E outra coisa que é necessário lembrar é que o microfone de vocês estará desligado e se houver necessidade de ligá-lo, vocês devem antes me solicitar através do painel de question. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, só enviar para esse painel. E agora eu passo a palavra para o palestrante João, para que o mesmo se presente. Com você, João. Obrigado, Danilo. Muito boa noite a todos. Queria agradecer, antes de mais nada, a presença de vocês nesse nosso webinar de certificação em coaching da Lambent Illuminata ICC. Coaching realmente é um assunto bastante interessante. Eu estou aqui vendo que algumas pessoas que estão participando hoje desse webinar já participaram de outros webinars nossos. Então, também agradeço o retorno aí de vocês que já estão conosco não pela primeira nem pela segunda vez. Estou vendo aqui pessoas também de várias regiões diferentes. E eu espero que essa nossa próxima hora que nós vamos estar junto, ela seja bastante produtiva e que vocês saiam ao final do webinar, estejam com a sensação de que valeu a pena ter participado. Coaching realmente é um assunto bastante interessante, é um assunto que eu diria mais do que está na moda, é um assunto que gera transformações, não só no sentido de obtenção de resultados de uma forma mais eficiente e mais eficaz, como também a gente tem observado que as pessoas que participam do nosso processo de certificação, elas têm a oportunidade, ao longo desse processo, de ter uma espécie não só de uma revisão, mas até de um convite a repensar as suas vidas, seja no aspecto profissional, seja no aspecto pessoal, familiar, financeiro, de saúde, de espiritualidade. Na realidade, o convite ao longo dessa formação ele é feito de uma forma aberta e você, participante, acaba aceitando ir por aquele caminho que faz sentido para você naquele momento. Então, desde já, sejam muito bem-vindos à apresentação do que é não só a aquisição de uma ferramenta técnica, que é ser um coach, como também um convite a mudar, a redirecionar, a até, sendo um pouco mais ousado, a transformar a sua vida. Muito bom. E como é um pouco de hábito, eu quero conhecer um pouco vocês em relação a essa ferramenta, a essa certificação que nós vamos apresentar agora nesse webinar. E a primeira pergunta que eu tenho, até uma pergunta similar a um outro webinar que alguns de vocês participaram, é: você já esteve em um treinamento, e aí não é palestra, tá, pessoal? É um treinamento de coaching? As duas possibilidades de resposta são sim ou não, e o Danilo vai colocar agora na tela. Danilo, é com você. Bom, pessoal, a pergunta está na tela. Para responder, basta clicar na alternativa e eu vou dar alguns minutos para vocês responderem. A maioria do pessoal já respondeu, mas faltam algumas pessoas. Vou dar mais alguns segundos. Bom, por enquanto, 88% responderam. Bom, João, já temos um resultado.
Posso falar o resultado? Vamos lá, então, Danilo. Pode aí divulgar o resultado. Então, 43% das pessoas responderam que sim e 57% responderam que não. Ok, então acredito que quase que a metade de vocês que me ouvem agora nesse momento já tem aí alguma informação sobre o que é coaching ou até um pouquinho já talvez tenham tido a oportunidade de praticar um pouco ou muito dessas ferramentas que envolvem o coaching. E também deixo o convite aí para vocês estarem participando com comentários e perguntas ao longo desta apresentação, o que enriquece essa apresentação, porque ela foi estruturada, é feita com espaço para que vocês participem. A segunda pergunta que eu coloco, e também para conhecê-los um pouco melhor, também é uma pergunta fechada, uma pergunta com resposta sim ou não é: você trabalha atualmente com coaching, seja coaching de vida, coaching empresarial, coaching de equipes? E, de novo, sim ou não? Danilo, com você de novo. Bom, pessoal, vou dar um tempinho para vocês responderem, e para responder, basta apenas clicar na alternativa. Então, pessoal, vou dar mais um tempinho. Onde já temos a resposta já. Então vamos a ela, Danilo. O que deu aí de resultado? 13% responderam que sim e 88% responderam que não. Uau, então aqui nós vamos ter um verdadeiro encontro entre coaches. Espero que ele seja bastante rico e com bastante ampliação de percepções. E então agora, assim que o Danilo devolver aqui a tela para nós aqui, eu deixo aqui a minha pergunta e eu convido cada um de vocês a ir escrevendo na área de questions, na área de chat, o que é coaching? Na tua opinião, o que é coaching? Se alguém te perguntasse, suponhamos que você morasse ou mora num apartamento ou trabalha numa empresa onde você tenha que tomar um elevador e entre o andar que você está e o andar que você está querendo ir, vai se levar mais ou menos uns 15 a 20 segundos, não mais do que isso, no máximo 15 segundos. E, ao entrar no elevador, há ali uma pessoa que você conhece, essa pessoa te cumprimenta e fala: ô fulano, como é que você está? Eu sei que você trabalha com coaching, ou sei que você acabou de assistir a uma palestra, a um webinar de coaching, mas me diga, o que é coaching? E você tivesse que em 10 segundos, 15 no máximo, responder a essa pergunta, porque em 15 segundos a porta do elevador vai se abrir e essa pessoa que te perguntou o que é coaching vai sair do elevador. Qual seria a sua resposta? E eu vou convidar você, pode ser agora ou à medida em que os próximos slides forem aparecendo, a responder a essa pergunta. O que é coaching? De uma forma o mais rápida e breve possível. E Danilo, eu vou pedir para que você, à medida que as perguntas forem passando, vá contando aqui para nós o que está aparecendo como resposta. A Mariana Brito, ela diz: coaching é permitir aflorar o que uma pessoa tem de melhor, desde que ela queira e se esforce para isso. Ok, então Mariana, é aflorar o que a pessoa tem de melhor. E uma observação importante que a Mariana nos coloca é: desde que a pessoa queira. E aqui já tem um ponto interessante, porque realmente, assim como na terapia, coaching não é terapia, mas assim como na terapia, não adianta nós acharmos que o processo vai fazer muito bem para uma outra pessoa e até forçar essa outra pessoa a fazer um processo de coaching.
a pessoa precisa querer. Até existe uma piada que faz uma pergunta que é: quantos psicólogos são necessários, e nada contra os psicólogos que me ouvem nesse momento, para se trocar uma lâmpada? Não sei quantos de vocês que me ouvem sabem essa resposta, mas na realidade a resposta é um psicólogo. Mas a lâmpada precisa querer ser trocada. Às vezes a gente também recebe, através da Iluminata, pessoas que nos indicam, principalmente pais que querem nos indicar filhos para os quais eles acham que o processo de coaching será muito bom. Na realidade, é até louvável essa intenção, mas quem precisa achar é o cliente. O que mais, Danilo? Parece que há outras respostas já à pergunta o que é coaching. Sim, o Alexandre Salomão diz: coaching é um processo que tem um início, meio e fim, e que visa aumentar a performance de um indivíduo, empresa ou grupo. Ok, Salomão. Realmente coaching é um processo e eu acrescentaria aí ao seu comentário um processo estruturado. Ele tem uma estrutura muito bem determinada, com começo, meio e fim, e que gera ampliação, de aumento de performance, aumento de desempenho e com a consequência de atingir objetivos com mais eficiência. Isso que você corretamente descreveu, Salomão, é algo que leva como resultado final a obtenção de objetivos desejados. Muitas vezes nós, ao longo das nossas vidas, em relação a determinadas coisas que desejamos, nos sentimos muitas vezes talvez um pouco solitários, e quão bom seria se nós estivéssemos com alguém do nosso lado que nos ajudasse a encontrar um caminho. Coaching é exatamente isso. Mais alguém, Danilo? Sim, temos o Mário Frazão da Rocha. Ele diz: coaching é tudo sobre os sonhos e atingimos os resultados que o cliente pretende atingir. Muito bom. Desculpa, Danilo, eu não ouvi o nome da pessoa. É o Mário Frazão da Rocha. Ok. E é muito importante isso, é muito importante ter sonhos. Quando nós não temos sonhos ou não temos objetivos, muitas vezes nós operamos muito mais em função daquilo que nós não queremos do que em relação ao que nós queremos. Quando nós nos deparamos com histórias de sucesso, e aí seja em qualquer área, na área empresarial, na área financeira, na área familiar, na área pessoal, a gente percebe uma coisa comum entre as pessoas de sucesso, que é: elas sabiam claramente o que elas desejavam. E isso as ajudou demais a manter o foco, mesmo quando a vida as convidava a irem por um outro caminho. Isso vale também, se aplica muito à visão compartilhada, descrita já há muito tempo pelo Peter Senge, para as empresas. A partir do momento que eu sei aonde eu quero ir, eu também sei aonde eu não quero ir. E isso faz total diferença. E coaching é um processo que ajuda muito as pessoas a determinarem aquilo que elas querem. Mas é um processo que ajuda elas a determinarem não o que os outros querem para elas. E que muitas vezes nós vivemos nossas vidas em função do que nós acreditamos que os outros querem para a gente, mas sim o que eu quero para mim. Claro que isso será levado também em consideração as consequências disso em relação às pessoas que estão comigo. Coaching é um processo sistêmico, é um processo que eu diria até holístico, e aí é a razão de nós conseguirmos atingir com tanta eficácia os nossos resultados. O coach tem as ferramentas que permitem iluminar o caminho do cliente, e a partir daí, coisas que fazem muito mais sentido. Nos nossos processos de coaching, é comum chegar a um cliente sabendo muito bem o que ele não quer. O cliente chega no nosso consultório, ou nós vamos às empresas para desenvolver processos de coaching, e é comum e natural, por que não, nós ouvirmos a pessoa comentando: não, porque eu não aguento mais esse meu chefe, ou eu não quero mais trabalhar nessas condições, ou a minha esposa não sei o quê, ou meu marido isso, meu marido aquilo. E quando a gente perguntar: ok, então eu percebo que você descreve uma situação com a qual você não está satisfeito, uma situação que não é a situação que você gosta. Interessante.
E o que você deseja? Não é raro a pessoa, ao ouvir essa pergunta, nos olhar, arregalar os olhos e falar, não sei. Aliás, eu estou aqui para poder descobrir. Mais alguém, Danilo? Sim, temos a Ingrid, e ela diz, coaching é um processo que utiliza ferramentas e técnicas específicas que direcionam o cliente a produzir mudanças para atingir seus objetivos. Interessante isso que foi colocado, porque realmente é isso. Na realidade, coaching conta com um profissional de coaching que é o coach, que está preparado para esse processo. Então, não é um simples bate-papo, não é um simples aconselhamento, mas o coach, após fazer uma formação como a formação que a Iluminata oferece, ele sai capacitado a iniciar o desenvolvimento de uma carreira onde ele vai conseguir ajudar as pessoas através da aplicação de uma série de ferramentas e através também de um desenvolvimento pessoal próprio dele como coach, a que essa pessoa perceba mais do que está percebendo, seja em termos de valores, seja em termos de metas, seja em termos de crenças, de hábitos limitantes ou possibilitadores, coisa que a pessoa sozinha não conseguiria fazer. Eu não sei qual é a idade de vocês que me ouvem, não posso vê-los, então nem posso calcular, mas imagine que se você tivesse com a experiência, o conhecimento, a vivência que você tem hoje, uma máquina do tempo que te permitisse voltar 5 anos para trás na sua vida, ou 10 anos, ou 15, ou 20, dependendo do que a tua idade permite, de forma que hoje você tivesse com 20 anos de idade, ou 18 anos de idade, com toda a experiência, com toda a visão, a percepção de vida que você tem hoje. Seria mais fácil ou mais difícil viver? E sempre que eu faço essa pergunta aos nossos alunos, aos nossos parceiros, às pessoas que fazem a certificação de coaching conosco, a resposta que vem é, claro, que seria muito mais fácil. Alguns até nos respondem que seria uma covardia. Eu ter, de novo, 18 anos, com todo o conhecimento, a maturidade de vida que eu tenho hoje. Não seria bom? Coaching é uma ferramenta que permite algo muito parecido. Permite você, a partir da experiência que tem hoje, na tua situação que tem, no teu momento de vida atual, perceber muito mais, ressignificar situações do que você percebe, do que você interpreta. E a partir dessa ampliação de percepção, ter muitas mais possibilidades. Um cenário, uma situação, ela pode ser percebida ou vista de várias maneiras. Nós, normalmente, até pela nossa tipo de educação, nosso tipo de sociedade, temos a tendência de achar que se algo é A, não pode ser B. Se é B, não pode ser C. E isso nos limita tremendamente em termos de percepção. Você já imaginou como é que seria você conseguir ajudar alguém a perceber que algo pode ser A, B ou C ao mesmo tempo? E a partir dessa ampliação de percepções, ter várias opções de comportamento, de emoções, de pensamentos. Opções essas que ampliam significativamente a possibilidade desta pessoa atingir aquilo que deseja. Coaching é uma ferramenta que leva a isso. Quem mais, Danilo? Mais alguém? Que tenha respondido a pergunta o que é coaching? Não. Ok. Aqueles que não responderam, então vários não responderam, fica aqui o convite para continuarem colocando as suas definições sobre o que é coaching, na sua opinião, inclusive dentro do que nós consideramos coaching. Coaching está muito relacionado com eu como coach. Não dou as respostas, mas ajudo a você a encontrá-las. Estou aqui muito aberto a alguém que me coloque aí dizendo que, na opinião
desta pessoa, coaching não é nada disso. Vocês podem ficar muito à vontade para duvidar ou questionar o que eu estou falando. Aliás, nós acreditamos que um verdadeiro processo de coaching realmente começa quando o cliente assume um caminho que era inesperado para o coach, que é um caminho surpreendente e, portanto, maravilhoso para o coach. Não o caminho que, eventualmente, o coach achou que ele poderia ter. E, a partir disso que nós falamos um pouco como definição de coaching, eu estou colocando agora algumas aplicações na sua vida profissional. Nós temos muito contato, através das nossas atividades de coaching, de consultoria, de treinamento, com pessoas de empresa que nos colocam a sua insatisfação no sentido de que as pessoas não executam aquilo que elas esperam que esses líderes esperam que essas pessoas executassem, esses gestores esperam que essas pessoas executassem. E muitas vezes eles também reclamam que essas pessoas vão a eles perguntando coisas e querendo soluções para questões que, na opinião desses gestores, desses líderes, esses funcionários, esses colaboradores, deveriam, por conta própria, encontrar essas respostas. O coaching, aquelas pessoas que fazem formação e se certificam em coaching, passam a adquirir uma postura e ferramentas que permite a elas desenvolver suas equipes, que permitem a elas ter atitudes diferentes em relação a essas equipes, ou no caso de um coaching de vida com o pessoal em casa, de forma que as pessoas aprendam e adquiram o hábito delas encontrarem as respostas para as perguntas que elas têm. E só levarem adiante aquelas perguntas que realmente talvez a autonomia deles não permita e por aí vai. Então você, como coach, consegue fazer com que as solicitações que surgem no dia a dia diminuam sensivelmente. E a partir disso, se, por exemplo, você é um gerente de uma empresa, você vai conseguir fazer com que a sua equipe seja muito mais produtiva. A outra opção é você se tornar um coach profissional. Você vai usar coaching como uma carreira. E aí você terá a oportunidade de ter uma ampliação nos seus negócios, principalmente aqueles 43% que responderam que não atuam como coach. Nesse caso, coaching vem tendo um crescimento fantástico e você poderá ter como clientes tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas à medida que você for trilhando, for se desenvolvendo nessa que é uma carreira fantástica de conhecimento da alma humana. Se você é um psicólogo ou é um terapeuta, muitas das técnicas de coaching podem ser associadas a um processo psicoterapêutico. Ou mesmo você poderá também ter, ao invés de pacientes, alguns clientes onde as questões emocionais não são as questões mais pegadas, ou elas não estão num nível muito forte. E o teu paciente, na realidade, ele busca atingir objetivos, ele está com uma vida que é considerada boa, mas ele quer ter algo melhor, e é um processo muito mais estruturado, muito mais orientado para metas, muito mais orientados para um processo comportamental, e coaching pode te ajudar muito no sentido de você também atuar nesse tipo de situação, nesse tipo de caso. Se você é um professor, e o professor ele está muito vinculado a ensinar, pode ser, como é que seria se você como professor, sim, ensinasse, passasse conhecimento, tivesse uma atuação em cima do cognitivo, mas, ao mesmo tempo, você também proporcionasse, estimulasse os seus alunos a aprenderem. Então, ao invés de só entre aspas, claro, ensinar, você passará também a ajudar os outros a aprender. No mundo hoje tão dinâmico, tão corrido, tão globalizado, tão mutante,
Na hora que o professor deu as respostas, as perguntas já mudaram. E ele ficará eternamente tentando dar respostas. Dar respostas e a função do professor são fantásticas. E professores, continuem fazendo isso. Mas em algum momento vocês perceberão que vocês também ajudarão muito os alunos se vocês os ajudarem a eles encontrarem as respostas. E não simplesmente a eles a fazerem as perguntas. Danilo, posso continuar aqui ou tem mais alguma pergunta ou comentário que tenha aparecido aí na área de chat? Sim, temos uma pergunta da Ingrid e ela ia perguntar: e se ele não souber seus objetivos, ajuda a identificá-los e defini-los? Ok, Ingrid, obrigado aí pela sua pergunta. É uma pergunta muito boa. Na realidade, sim. Você sabe, Ingrid, e os demais que me ouvem, que muitas vezes a principal parte do processo é ajudar a pessoa a encontrar aquilo que ela realmente quer. Muitas vezes nós estamos num processo de deixar a vida me levar, como diz a música. E não ter um norte, uma orientação, é o que faz toda a diferença. E por mais que eu tente, por mais que eu vá atrás, eu não consigo descobrir o que eu quero. Eu continuo fixado naquilo que eu não quero. A partir do momento em que você faz uma formação em coaching, você vai ter ferramentas que vão ajudar os seus clientes ou as pessoas com quem trabalham com você ou os seus pacientes justamente a encontrar esses objetivos e essas metas. E isso não é, algumas vezes, um trabalho simples. Para você ter uma ideia, Ingrid, eu já cheguei em processos de coaching a ter clientes que levaram 4 sessões de 1h30. Então, nós estamos falando de 6 horas de processo, com metodologia, com técnica, a eles encontrarem os seus objetivos e formularem os seus objetivos. Mesmo porque se levou todo esse tempo com toda essa técnica, é porque muito do que me foi apresentado pelo cliente, quando por mim questionado, não que eu achasse que estava bom ou estava ruim aquele objetivo, o coach ele não tem julgamento, mas quando eu simplesmente ajudei o cliente a fazer algumas verificações, aquilo que parecia para ele que era o que ele queria, na realidade não era o que ele queria. Agora imagina alguém alocar 3 anos, 5 anos, 10 anos da sua vida em busca de algo que ele acredita que é o que ele está querendo, para quando chegar lá ele descobrir que não era aquilo que ele queria. E com quantas pessoas não acontecem isso? Coaching é um processo, claro, ele não é 100% infalível, né? Não há nada, a não ser Deus, que seja 100% infalível. Mas ele é um processo que permite você reduzir significativamente o risco de seguir o caminho errado. E ter o caminho certo é muito importante. Imaginem vocês, se vocês entrassem num avião e quando o avião começasse a taxiar, né, o termo que se usa, ou seja, ir para a pista de decolagem, vocês ouvissem o comandante ou comissários de bordo anunciando este é o voo número tal, com destino da onde estamos saindo, não sabemos direito aonde para nós vamos. Conforme a temperatura, conforme a altitude que nós atingirmos, conforme os ventos, nós decidiremos qual será o nosso destino. Vocês gostariam de continuar essa viagem? Obviamente que não. Se nós entramos num avião, é porque nós queremos ir para um lugar definido. Coaching ajuda a que cada um de vocês, e aos clientes de vocês, ou aos liderados, aos alunos de vocês, passem a ter destino na jornada da vida. Isso é fundamental. Mais alguma pergunta ou comentário? Mais alguma pergunta ou comentário aí, Daniel? Ela pergunta: João, sei que o mercado de coach está em plena ascensão, mas ainda há espaço para novos profissionais? Demais. Demais.
Eu diria que até agora nós estamos arranhando a superfície. O que existe de possibilidade de ajudar as pessoas, seja nas empresas, seja na vida delas, a se desenvolverem, é uma enormidade, Mariana. Nós mal arranhamos a superfície e há muito espaço para aqueles profissionais que sejam competentes. Para aquelas pessoas que são sérias, que têm como preocupação um desenvolvimento constante. O nosso crescimento pessoal é uma jornada de vida, nós morreremos evoluindo, e a partir do momento em que você for ou se transformar, eu não sei aí se você já fez formação, não fez formação, mas numa profissional séria, tá? E não é só a formação que te dá essa competência. A formação, digamos assim, é a primeira etapa do seu desenvolvimento como coach. Depois vem uma série de leituras, vem processos acompanhados, vem participação em congressos, vem grupos de estudo, vem praticar, como tudo na vida, não é só no coaching. Qualquer pessoa que te diga que você sai de uma formação como uma coach formada, desconfie. Eu até gostaria de saber que formação é essa. Mas você sai com ferramentas para iniciar a jornada, isso com certeza eu posso garantir. E a partir daí tem muito espaço. Nós temos, o que nós temos de possibilidade de trabalho para transformar, ajudar que as pessoas se transformem, porque são elas que se transformam, não somos nós que transformamos os outros. Nós transformamos apenas a nós mesmos e já terá sido um grande trabalho. Mas o que há de espaço para nós desenvolvermos coisas em termos de coaching no mundo, no Brasil, eu não sei onde você mora, mas posso ousar dizer, na tua cidade, é uma enormidade, Mariana. Temos mais perguntas. O Alexandre Leitão diz: você acha que atuar como coach dos meus subordinados interfere negativamente na minha relação com essas pessoas? Desculpa, Danilo, picotou aqui. Eu não ouvi o nome de quem fez a pergunta. É o Alexandre Leitão. Outra boa pergunta, Alexandre. Sim, eu acho que interfere sim. Coaching, para que ele possa realmente funcionar, ele envolve a ausência de julgamento por parte do coach. Se você trabalha com pessoas e vai fazer coaching diretamente com essas pessoas, você já tem uma opinião formada sobre elas. E essa opinião formada que você tem interferirá no processo de coaching. Você pode utilizar ferramentas de coaching na relação com essas pessoas e com resultados muito significativos. Agora, você ser o coach de um subordinado seu, isso é uma coisa que que pode ser questionada. Outro aspecto é que, num processo de coaching, quem é responsável pela obtenção dos resultados é o cliente, não é o coaching. Como é que você vai atuar a partir do momento em que um cliente seu, que é ao mesmo tempo um subordinado hierárquico seu, falar que vai executar uma determinada ação que, na sua opinião, gera um resultado indesejado para o departamento pelo qual você é responsável? Provavelmente, ou eu diria, a chance de que você interfira nessa decisão é altíssima. Seja através da comunicação verbal ou até através simplesmente da sua expressão corporal. Você vai acabar passando a sua opinião para essa pessoa. E um processo de coaching, ele envolve experimentar e observar os resultados obtidos. Se eu sou coach, a partir do momento em que o meu cliente, o meu coach, apresenta uma ideia do que ele fará, eu posso utilizar ferramentas, eu posso entrar em conexão com ele, eu posso fazer uma série de perguntas que farão com que ele reflita sobre se aquela ação é a melhor ou não, mas não porque eu tenho uma opinião formada de que aquela ação é boa ou é ruim. E a partir dessa reflexão, ele vai tomar a decisão. E a minha participação, a minha opinião é isenta em relação àquilo. Na próxima sessão ele voltará e nós vamos conversar sobre os resultados obtidos a partir daquela ação.
Tudo isso gerando um grande aprendizado. Coaching, como alguns de vocês falaram no começo, é um processo de sessão, tarefas, ações fora da sessão, observação dos resultados e aprendizados obtidos, volta para a sessão seguinte. Novamente, discussões, tá? Volta para tarefas e vamos de novo. Claro, isso é uma forma extremamente simplificada do que é um processo de coaching. Eu estou descrevendo apenas 2 fases do processo de coaching, são várias as etapas que não estou colocando aqui, mas estou só para esclarecendo a pergunta. Então, existem 2 fatores aí bastante complexos. Um terceiro fator que pode acontecer, aí não é tão excludente, mas que nós percebemos que acontece também, é que normalmente os gestores, eles não têm tempo para dedicar a sessões de coaching com as suas equipes. Eles não conseguem dedicar um determinado número de horas por semana com cada uma dos seus subordinados, hierarquicamente falando, para desenvolver um processo. Você pode até falar, eu consigo, ok. Então, nesse aspecto, não é um fator limitante para você, mas que a gente percebe que não é raro acontecer. Mais alguma pergunta ou colocação, Danilo? Por enquanto, não. E na vida pessoal, o coaching também ajuda com que nós passemos a tomar uma série de decisões. É aquele negócio. É como se eu fosse lá na frente no tempo, daqui a 10, 20 anos, adquirisse toda uma experiência de vida, uma ampliação de percepções, cato aquilo lá, volto e aquilo está com o meu coach, que faz perguntas como se ele fosse alguém com mais experiência ou alguém que me ajudasse a ampliar as minhas percepções. E eu passo a enxergar o que eu não estava enxergando. Muitas vezes o coach me faz perguntas que eu não teria coragem de fazer a mim mesmo. E até por não ter coragem, elas nem surgem. Eu nem penso nelas porque eu tenho um bloqueio pessoal. O coach, com adequação, com o momento correto e até onde é saudável, ele começa a me provocar. Ele começa a fazer com que eu perceba aspectos que eu não estou percebendo. Numa formação em coaching, vocês aprendem como fazer isso com os clientes de vocês. O coach é como se fosse uma lanterna numa sala escura, onde só tem uma lâmpada iluminando um canto da sala. Os clientes e todos nós, temos uma tendência de achar que o mundo é aquilo que nós percebemos. E a partir do momento que essa lanterna começa a iluminar outros cantos, eu começo a perceber objetos, pessoas, situações que havia naquela sala e que eu nem sabia. E talvez eu até concluísse erroneamente que elas nem existiam. E, finalmente, coaching ajuda com que você alinhe aquilo que você tem de potencial, os seus recursos, e é surpreendente como há muitas coisas que nós não percebemos que temos como recursos, na direção de atingir suas metas e seus sonhos. Há algumas coisas que estão na nossa frente e nós não percebemos. João, surgiu uma pergunta agora do Wellington Valeriano, que é a seguinte: o coaching ajuda a definir os objetivos, missão de vida, ou somente auxilia no alcance desses objetivos? Você pode, por favor, repetir a pergunta? O do Wellington Valeriano, ele diz: o coaching ajuda a definir os objetivos, que são a missão de vida, ou somente auxilia no alcance desses objetivos? As duas coisas. Para nós falarmos resumidamente no que é um processo de coaching dentro do que nós atuamos, trabalhamos de acordo com a certificação da International Coaching Community, que é a ICC ou ICC. E a estrutura do processo de coaching da ICC é uma estrutura que envolve um mapeamento da situação atual. Então, primeira coisa, onde eu estou? Quão satisfeito eu estou com os vários aspectos da minha vida? Quais são os aspectos relevantes da minha vida? E aí já começa a ampliação de percepções. Porque muitas vezes o cliente ele não se dá conta de que tem coisas que são importantes para ele e que ele não está
energizando, que ele não está valorizando. E aí aquela dor no pescoço, aquela dor na coluna, o corpo torto, é justamente não levar em consideração algo que é importante na vida dele e que ele está colocando de lado inconscientemente. Então há todo um mapeamento de um momento atual e de uma forma muito mais ampla e profunda do que ele poderia esperar. A partir desse mapeamento, nós começamos a trabalhar, e talvez esse mapeamento mostre em parte o que o cliente não quer, o que ele quer. Aí sim entra a elaboração dos objetivos. Dentro de objetivos que são alinhados com seus valores, com aquilo que é importante para você. Qual é a consequência que vai resultar em você atingir aquele objetivo? Pasmem, mas o que você perde ao atingir o seu objetivo? Uma das principais razões de nós não conseguirmos aquilo que nós acreditamos que queremos é que há um preço a pagar, há uma perda. Por pior que possa parecer a tua situação atual ou a do teu cliente, se você está nela ou se o seu cliente está nela, é porque ela tem um ganho. Alguma vantagem ela te dá. Então nós vamos trabalhar todos esses aspectos. E a partir daí, eu defini junto com o meu cliente a situação atual. Eu o ajudei a definir quais eram os seus objetivos. A partir daí, o processo de coaching ele parte para elaborar um plano de ação. Quais serão as etapas, desde hoje até onde eu quero chegar, a serem cumpridas. Bom seria se a partir do momento em que eu sei aonde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar e quais são as etapas, eu simplesmente executasse. Quantos de vocês já não fizeram dieta para perder peso? E no meio do caminho a dieta acabou não dando em nada? Quantos de vocês não tomaram resoluções de ano novo que terminaram lá pelo meio de janeiro ou pelo meio de fevereiro? O que acontece que aquilo que a gente realmente quer, a gente acaba algumas vezes não conquistando, não realizando? É porque hábitos e crenças limitantes aparecem no processo. E aí o coaching é um processo que permite trabalhar esses hábitos e essas crenças, envolvendo perguntas, envolvendo tarefas, envolvendo os trabalhos das mais diversas formas. Aí depende do tipo de coaching que você atua, vários são os caminhos. Para aí sim, após a ressignificação de crenças, a reescrita disso, eu ter como se fosse um breque de mão de um automóvel que solta e eu, ao acelerar o carro, ele caminha para frente. Enquanto eu não trabalhar com questões como hábitos, como crenças, como valores, eu vou estar acelerando um automóvel que está com o breque de mão puxado. Vai fazer um barulhão e ele mal vai sair do lugar. Então, o processo de coaching é muito mais do que simplesmente ajudar a pessoa a atingir os seus objetivos ou do que simplesmente a elaboração de objetivos. Mas uma coisa totalmente completa, que envolve inclusive o sistema no qual o cliente está inserido, ou aquela equipe está inserida, com começo, meio e fim. Ok? Muito bom. No caso da certificação em coaching que a Iluminata desenvolve, como eu disse, nós trabalhamos com a certificação da International Coaching Community. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre ela, mas a ICC ela já formou coaches de mais de 60 países. E aí o número que aparece na sua tela, que é um número de mais de 4.000 coaches utilizam sua linguagem, está desatualizado. Esse número hoje já é mais de 7.000 coaches se certificaram pela metodologia da ICC. O programa de certificação que nós oferecemos, ele é o mesmo programa que é dado aqui no Brasil, na Argentina, no México, na Colômbia, nos Estados Unidos, inclusive semana que vem eu estou indo para lá para fazer uma formação no Texas, junto com o trainer lá dos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, na Índia, no Japão, na Alemanha, enfim, são em vários países. A Thaís, que é a nossa comercial, ela costuma mandar, inclusive, para as pessoas que entram em contato conosco, perguntando sobre a certificação, um videozinho que tem a música do Indiana Jones e o aviãozinho correndo por todos os países
aonde a ICC tem programas de certificação. Nós estamos hoje com 30 treinadores no mundo certificados, eu sou um deles, que ministram esses programas. O interessante no nosso programa, e não poderia deixar de ser diferente, é que há toda uma prática, e essa prática não é só na sala de aula. Na formação, você vai ter a oportunidade de atender depois clientes, fazer um projeto de auto-coaching com você. Haverá reuniões à distância utilizando essa ferramenta que é o webinar, onde todos os participantes, com a orientação do treinador do programa, vão trocar experiências, vão tirar dúvidas, vão colocar para o treinador o que aconteceu ao experimentar, ao utilizar o que foi passado no curso na vida real. E é um programa que desenvolve várias influências. Nós trabalhamos com a programação neurolinguística do Richard e do Bandler, inclusive uma das pessoas que desenvolveu esse curso, que é o Joseph O'Connor, é uma das referências mundiais em programação neurolinguística. O livro, o Manual de PNL do Joseph, é um dos livros mais vendidos e referência nos cursos Practitioner de PNL. Nós trabalhamos também com influências do coaching integral do Ken Wilber, que busca trabalhos de desenvolvimento da pessoa em vários quadrantes, com coaching ontológico, coaching positivo, enfim, são diversos modelos de pensamentos vindo de diferentes partes do mundo e de culturas que se integram e não se, ao contrário de se excluir, se complementam. Bom, esse processo todo, ele acaba levando por volta entre 9 dias de aula, mais atendimentos de coaching, mais resenhas de livro, desenvolvimento de projetos de coaching, ele acaba levando por volta de 4 meses. Bom, e é interessante porque nós trabalhamos muito com um conceito, e na tua formação também, claro que há etapas pré-determinadas, mas quem vai construir o seu caminho é você. Nós te ajudamos a que você, através de uma ampliação de percepções, consiga ter mais opções e talvez trilhar um caminho de uma forma que você nunca tenha trilhado. Por isso que esse programa ele tem se mostrado para alguns dos participantes como algo extremamente transformador. Então, muito mais, como eu disse no começo, do que adquirir uma ferramenta que pode te ajudar no teu desempenho profissional, e isso realmente é fato, senão coaching não estaria tendo o crescimento e o sucesso que tem, é uma oportunidade de você ter um trabalho profundo e altamente impactante de desenvolvimento pessoal. Pode ser algo, claro, a gente não pode garantir isso, mas pode ser algo que transforme a sua vida passar por esse processo de coaching. E eu espero que dentro daquilo que você deseja, daquilo que é saudável para você, eu profundamente desejo que isso realmente aconteça. Na tela que vai aparecer em momentos aí no seu computador, eu não vou ler tudo isso, mas tem aí algumas das questões que fazem parte aí do nosso programa, são objetivos do nosso programa, e caso vocês desejem receber aí essa lista, peçam para a Thaís, ou mesmo esse webinar está sendo gravado, vocês podem acessá-los ou acessá-lo, ou indicar para as pessoas que vocês quiserem e voltem a essa lista aí. Mas, algumas coisas assim que eu acho que é muito importante e que tem muito a ver com o programa da ICC. Uma das coisas, o programa da International Coaching Community, ele trabalha muito com valores, com aquilo que é importante para o cliente. Muito mais do que atingir objetivos pura e simplesmente, é alinhar os seus objetivos, ou os dos clientes de vocês, com os valores de vida que eles têm. Então, isso é uma coisa que eu acho que é um diferencial bastante importante. E como trabalhar o coaching, as habilidades, desenvolvimento de intuição, como se conectar com um cliente, tudo isso são coisas que vocês praticarão e praticarão um pouco mais nessa certificação. Okay? Falamos também um pouco das normas da ética do coaching, o código de ética da ICC.
Nós temos em sala de aula 2 dias dedicados ao trabalho com crenças, e as primeiras crenças que vocês trabalharão serão as crenças de vocês, e por aí vai. Eu não quero tornar esse webinar cansativo aí de ficar discorrendo sobre essa longa lista, mas fiquem muito à vontade, a Thaís terá muito prazer em estar conversando com vocês sobre o programa ou algo que vocês desejem em termos de informações mais específicas, ou também fiquem muito à vontade de me perguntar via área de chat. Após o programa, aquelas pessoas que fazem o programa, elas passam a pertencer à International Coaching Community. Assim como vocês estão ouvindo esse webinar aqui meu, existem webinars dos treinadores da ICC, alguns são em português, outros são em espanhol, outros são em inglês, onde não são webinars de apresentação de um programa como é esse aqui, mas de vários temas, inclusive envolvendo coaching. Como usar, por exemplo, o Enneagrama com coaching, como usar o coaching ontológico, como trabalhar coaching empresarial, a partir do momento em que você entra na ICC, você passa a pertencer a uma rede onde você tem acesso a esses webinars, a conteúdos exclusivos, você vai ter o seu currículo anunciado no site da ICC, de forma que se alguém entra em contato com a ICC, a busca de um coach, o teu nome e o teu currículo vai aparecer. Enfim, você passa a pertencer a uma comunidade e essa associação é vitalícia. E agora eu vou de novo abrir aqui, passar a palavra aqui para o Danilo. E para vocês, fiquem muito à vontade para colocar mais algumas perguntas que vocês desejem. Aguardo agora os comentários de vocês. Danilo, tem mais alguém aí que se manifestou? Sim, o André Leite pergunta: como você vê o coaching ensinado sem a base da PNL que ocorre por vários institutos? Eu vejo o coaching sem a base da PNL como um coaching perfeitamente bem. Eu acredito que a PNL, eu sou trainer em programação neurolinguística também, como acho que vocês viram no meu currículo logo no começo. Eu utilizo a PNL, mas a PNL não é a única ferramenta que eu utilizo no coaching. E eu considero que a PNL ajuda muito, seja no estado interno que você desenvolve, seja na sua conexão com o cliente, seja nos padrões de perguntas que você faz, mas também acredito que não é existem outras metodologias que também podem fazer com que o coaching seja tremendamente adequado e eficaz e que não usam necessariamente PNL. Mais alguém? Até o momento, não. Ok. Enquanto alguém que queira colocar mais alguma pergunta, vou colocar aí na tela de vocês a data de início da nossa próxima turma de certificação. A parte que envolve sala de aula compreende 9 dias. Ela será realizada em São Paulo, num local próximo da Avenida Paulista. Então, normalmente há várias pessoas que vêm de fora de São Paulo, de outros estados. É uma região de fácil acesso, com metrô, com condução, ou mesmo táxi, enfim, é muito fácil chegar ali. Nós teremos um primeiro módulo de 5 dias, que ele irá do dia 15 ao dia 19 de setembro. E o segundo módulo, aí, perdão, a data está errada, é do dia 20 a 23 de outubro, não de setembro. É a segunda parte, mais 4 dias. Inclusive, nessa segunda parte, há também a parte em que vocês praticarão muito. Nós teremos um dia inteiro dedicado à prática de sessões de coaching. Após esse período de sala de aula, inicia-se já, logo após o primeiro módulo, já se inicia a parte de leitura, a parte de desenvolvimento de alguns trabalhos, que acabam durando por volta de uns 4 meses. Então, esse programa, que começa aí no dia 15 de setembro, ele vai aproximadamente outubro, novembro, dezembro, até por volta do final de janeiro, quando aí vocês, em tendo cumprido todas as etapas, é necessário que essas etapas sejam cumpridas, não basta o simples comparecimento nas aulas ou nos webinars, mas é importante que vocês
cumpram determinadas etapas, vocês se certificam com o reconhecimento da International Coaching Community. Quem cuida da parte comercial de informações desse programa é a Thaís Golinello. Os dados da Thaís estão aí, e-mail, site, telefone fixo e telefone celular. Ela está à disposição no horário comercial de segunda a sexta para também estar respondendo qualquer outra pergunta que vocês tenham, questão de valores, questões de condições de pagamento, enfim, como fazer inscrição, a Thaís pode responder para vocês. Danilo, mais alguém? Sim, temos a Aline Dias e ela pergunta: qual a diferença entre coaching e terapia? Ok, Aline. Na realidade, existem vários tipos de coaching e vários tipos de terapia. Então, a minha resposta vai ser um pouco genérica, tá? E talvez não englobe especificamente um tipo ou outro. Mas, em geral, o que eu posso dizer é o seguinte. Imagine uma pessoa que emocionalmente... Uma pessoa não, vou reformular aqui. Imagina que nós tivéssemos um emocionômetro, um aparelho que tivesse a capacidade de avaliar emocionalmente o quão bem nós estamos. Se eu tiro nota 0 num emocionômetro, é porque eu estou naquele estado que a vida está péssima, quero me matar, mas nem isso eu acho que eu sou capaz. Se eu tiro nota 10 no emocionômetro, é porque eu acho que a vida está perfeita. Está tudo ótimo, é o paraíso onde eu vivo. Normalmente, as pessoas não estão nem no 0 nem no 10. Mas eu diria que coaching é um processo que se aplica àquelas pessoas que estão lá pela nota 6 para cima. Ou seja, são aquelas pessoas que emocionalmente têm um equilíbrio, têm uma estabilidade e que ainda desejam atingir determinadas coisas nas suas vidas. A vida está boa, mas elas querem que fique melhor. A terapia, a psicoterapia, ela se aplica principalmente quando as questões emocionais levam a pessoa a uma instabilidade. Instabilidade essa que não permite que ela responda satisfatoriamente a um processo de coaching. A terapia, na maioria das vezes, é um processo que envolve muito mais questões analíticas, que eu vou investigar o porquê, que eu vou trabalhar em cima da origem de determinadas coisas, vou ressignificar aquilo, vou ajudar o meu paciente nesse sentido. O coaching, não que ele não trabalhe, não que ele não olhe para o passado, ou não que ele não trabalhe em ressignificação de alguns contextos, mas ele faz isso de uma forma muito menos analítica do que a psicoterapia. E a partir desse trabalho, ele vai e aí trabalha fortemente o aqui, agora e o futuro, a partir dessa nova situação, a partir dessa ressignificação, o que eu irei fazer. Então aí ele olha muito para frente. Ele está focado no presente e no futuro, e não no passado. Temos uma pergunta aqui do Alexandre Salomão, que gostaria de saber quais os principais nichos de coaching na área profissional e qual é o nicho que vem se destacando no mercado. Eu diria assim que no coaching de vida, eu colocaria que há muitas pessoas buscando reestruturação de carreira. Então, ou reestruturação de estado matrimonial. Então, há pessoas que querem constituir famílias e há pessoas que querem mudar de carreira. Esses são os dois temas que mais aparecem no coaching de vida. No coaching empresarial, no business coaching, coaching de negócios, há vários. Mas uma coisa que aparece muito é um determinado profissional é extremamente competente na sua área técnica. Ele é fantástico em finanças, ou em indústria, ou em marketing. E por causa dessa extrema competência que ele tem num campo técnico, ele foi sendo promovido, até que ele chegou a funções que envolvem grandes lideranças. E aí a competência técnica, motivo pelo qual ele chegou aonde ele chegou, não é mais suficiente para ele continuar sendo um excepcional profissional. Ele passa a ser exigido de uma competência que é relação com pessoas. Ele passa a ter que liderar.
ele passa a ser responsável pelo resultado que os outros obtêm. E é muito comum, mesmo porque muitas vezes as competências são excludentes, ou seja, o que fez com que ele chegasse naquela posição que hoje ele ocupa é justamente o que o impede de ser um grande líder. Só que agora ele precisa ser um líder. Então é muito comum as empresas utilizarem coaching de forma que esse profissional consiga desenvolver, primeiro perceber, para depois desenvolver essa competência de lidar com pessoas também. Então isso é algo que aparece muito. Não quero assim limitar coaching só esses 3 exemplos que eu citei, mas esses são 3 casos de alta demanda para coaching. João, nós temos agora a nossa última enquete, que eu vou colocar na tela. E a pergunta é, você quer participar do programa de certificação e coaching? Vou dar alguns segundos para vocês responderem. Ok, então fiquem à vontade também para responder. É uma pergunta sem compromissos, mas só para nós também termos uma ideia de vocês que estão participando aí desse webinar. Vamos dar mais um tempinho. Tem algumas pessoas que ainda não votaram. Então, por enquanto, não há grande diferença entre as alternativas. Alguns segundos. Bom, João, já temos a resposta já. Ok, vamos a ela. 100% das pessoas disseram que sim. Gostariam de participar de um programa de certificação em coaching. Okay. Então eu deixo novamente aí a Thaís à disposição de vocês. Convido vocês a entrarem em contato com ela e obterem informações sobre a nossa próxima turma. Está aí o meu e-mail também. É um prazer muito grande receber outras perguntas que porventura ocorram a vocês. E que tenham, e que surjam depois desse webinar, podem me mandar um e-mail que eu respondo a esses e-mails. Então, fiquem também à vontade. E aqueles que estão participando desse webinar, nós temos aqui a relação das pessoas que estão participando, aparecem aqui na nossa tela, e que entrarem em contato com a Thaís, podem falar para ela que vocês assistiram ao webinar e que eu disse que tem uma condição especial para vocês. Podem cobrar isso da Thaís e peçam para ela qual é essa condição especial, no caso de vocês confirmarem a inscrição de vocês. Bom, ao final desse webinar, haverá uma enquete que vai aparecer na tela de vocês, perguntando o que você achou desse webinar. Eu peço a gentileza de vocês responderem essa enquete, porque é o que nos ajuda a melhorar e a fazer webinars que cada vez mais atendam aquilo que vocês esperam ou atendam aquilo que vocês buscam. Então eu peço aí a gentileza de vocês dedicarem apenas alguns momentos, é bem rápido essa enquete, nesse sentido de responder. Volto aí os meus dados também para quem desejar entrar em contato. E agradeço aí a participação mais uma vez. Espero encontrá-los em alguns webinars. Nós estamos, a partir do próximo mês agora, a partir de setembro, nós vamos lançar alguns outros webinars, que não são simplesmente webinars que divulgam programas, mas sim webinars específicos de temas ligados a vendas, ligados a coaching, a programação neurolinguística, ligados a enneagrama e a hipnose. E tomara que nós possamos estar juntos mais uma vez. Agradeço também aí ao Danilo pelo suporte aqui ao nosso webinar. Uma boa noite e até a próxima. Vou divulgar nossas redes sociais. Estamos no Facebook. Nosso Facebook é facebook.com/iluminata Brasil. Também temos o facebook.com/iluminata business. Nosso Twitter é twitter.com/iluminata Brasil ou twitter.com/iluminata business. Também essa webinar está sendo gravada e estará disponível no YouTube daqui a alguns dias.
E caso vocês queiram rever, para tirar alguma dúvida, é só entrar no nosso canal no YouTube, que lá vocês poderão saná-las. E eu quero agradecer a presença de todos e até a próxima webinar.